eu vou te fazer uma pergunta estranha. Quanto tempo você levou da sua última operação de holding que fechou, entre o sim do cliente e a entrega do primeiro documento? 3 dias? 1 semana? 2 semanas? Ou, se você ainda não fechou nenhuma holding, mas alguém já te perguntou e você não sabia o que responder, ou até mesmo bateu aquela sensação de desespero de o que fazer? Guarde essas situações na sua cabeça, porque no final desse vídeo elas vão parecer muito diferentes, ou muito mais simples do que parece agora. Existe algo que aconteceu no mercado jurídico brasileiro nos últimos 2 anos que a maioria dos advogados e contadores ainda não percebeu por completo. A reforma tributária não só mudou as regras do jogo, ela criou uma janela em que o cliente chega até você antes mesmo de você oferecer o serviço, em que a demanda por holding nunca foi tão alta, em que quem tem estrutura está cobrando 3, 4, 5 vezes mais caro de quem não tem. E nesse mesmo cenário, algo completamente novo entrou em operação. Algo que eu vou te mostrar hoje. Algo que, sim, eu sei que vai soar forte, mas ainda não existe nenhuma outra plataforma jurídica no Brasil que oferece. Então fica comigo até o final, se isso importa realmente para o seu escritório. Esse vídeo é para você, se você se encaixa num desses 3 perfis. Você é advogado, generalista ou já atuante em holding, sabe tudo sobre o produto, mas ainda sente aquele nó no estômago quando o cliente diz, pode tocar o processo. Ou você é contador e perde operações de holding para escritórios de advocacia porque simplesmente não tem o suporte documental para fechar com segurança jurídica. Ou então você já atende clientes de holding e cobra honorários que não refletem o trabalho real que você entrega. E você sabe que poderia ter cobrado o dobro se chegasse na reunião com a estrutura montada. Se você se reconheceu em algum desses 3 pontos, o que eu vou te mostrar agora foi construído exatamente para você. E antes de eu te contar o que é esse sistema, deixa eu te mostrar o que acontece quando um profissional começa a usá-lo. Marcos Oliveira, advogado de São Paulo. Antes cobrava em torno de R$3.000 por operação de holding. Eram 3 semanas de trabalho para entrega. Cada documento montado do zero. Depois do método, 4 dias para entrega, R$12.000 por contrato e 3 operações fechadas em 60 dias, no valor que antes levaria 6 meses. Fernanda Castro, contadora de Belo Horizonte. Antes perdia clientes de holding para escritórios de advocacia, porque não tinha o suporte documental. Depois do método, conduz toda a parte tributária e entrega a estruturação completa. São 4 contratos nos primeiros 45 dias de uso do método, com honorários entre R$8 e R$18.000. Ricardo Almeida, advogado de Curitiba. Antes, levava 4 semanas por operação, em torno de R$5.000 por contrato. Depois do método, passou a 6 dias para entrega, com R$18.000 por contrato. E no primeiro mês, 2 contratos assinados. O que esses 3 profissionais têm em comum? Não estudaram mais, não mudaram de cidade, não contrataram sócios. Eles pararam de improvisar. E eu vou te explicar agora o que realmente muda, o que exatamente mudou. Quando eu comecei a estruturar holdings para famílias empresárias, eu tinha o que a faculdade dá para qualquer profissional bem formado. Doutrina, jurisprudência, fundamento teórico sólido. Eu sabia explicar holding pura, mista, holding de participações. Eu conseguia defender o planejamento sucessório em qualquer debate técnico. E eu me sentia competente. E de fato eu era competente. Mas quando um cliente empresário sentava na minha frente e dizia as 3 palavras mágicas, pode fechar o contrato ou pode tocar o processo, eu pedia prazo para organizar a proposta. Na prática, isso significava começar do zero, abrir um contrato social de outra operação e adaptar. Torcer para nenhuma cláusula ficar exposta. Levar 2, 3 semanas, cobrar às vezes R$3.500 porque era insegura. E sair da reunião sabendo que eu entreguei menos do que eu poderia. Tentei cursos, estudei mais, li mais. O conhecimento crescia, o problema não mudava. Foi quando eu parei e fiz uma pergunta que mudou tudo. Por que eu, que sei mais do que a maioria sobre o assunto, ainda não consigo chegar numa reunião com uma estrutura na mão? E a resposta foi desconfortável. Porque ninguém ensina a parte operacional. A faculdade te ensina a redigir um parecer bem fundamentado. Nenhuma faculdade te entrega a base documental. Curso de holding te ensina conceito, mas nenhum curso te entrega o documento pronto, adaptável, defensável, alinhado à legislação vigente. E sem a base documental você improvisa. E o improviso numa operação de holding pós-reforma tributária é risco técnico para o seu cliente e também para você. Então eu fiz o que precisava ser feito, parei de esperar que alguém entregasse o que faltava e construí uma base sólida, primeiro com os meus clientes, para os meus clientes. Depois percebi que o problema era coletivo, que centenas de profissionais competentes estavam no mesmo impasse que eu estive.
E aí surgiu o método ARC patrimonial. E dentro dele é algo que eu precisava criar porque simplesmente não existia no Brasil. Deixa eu te mostrar o problema técnico real que está por trás de tudo que eu acabei de te contar. Com a Emenda Constitucional 132 de 2023, o fisco passou a exigir algo que a maioria das holdings no Brasil não tem: substância econômica real. Isso significa que holdings sem função operacional documentada, sem governança que prove no fluxo financeiro diário, sem coerência entre o objeto social e o que a empresa efetivamente faz, essa holding pode ser requalificada. Os atos desconsiderados, o plano desfeito, e o profissional que assinou embaixo, exposto. Então, quando você monta uma holding com modelo genérico, uma mistura copiada de outro processo, ou um contrato social que ninguém atualizou desde 2022, você está entregando insegurança jurídica ao seu cliente. Você está entregando risco com aparência de segurança. Esse era o problema que eu precisava resolver, e resolvi, com 2 elementos. Primeiro, mais de 80 modelos de documentos editáveis, organizado por etapa e tipo de operação, alinhados à reforma tributária e ao cenário pós-2026. Contrato social, atas, acordos de cotistas, instrumentos de integralização, governança familiar, instrumentos sucessórios, defesa tributária documentada. Tudo pronto, editável e defensável. Mas o segundo elemento, que é o que nenhuma outra plataforma jurídica no Brasil tem, o agente de inteligência artificial do método ARC patrimonial. Não é um chatbot genérico, não é um chat GPT com um prompt diferente. É o primeiro agente de inteligência artificial do Brasil, dentro da plataforma, treinado exclusivamente com a metodologia ARC patrimonial, com foco em estruturação de holdings, planejamento sucessório e defesa tributária pós-reforma. Isso significa dizer na prática: você está numa reunião com um cliente empresário, às 14 horas de uma terça-feira. Ele menciona um patrimônio que mistura imóveis rurais, participações societárias e recebíveis. Antes, você pedia um tempo para pensar. Agora, você abre o agente, digita o perfil do cliente e, em segundos, recebe uma análise da estrutura mais adequada, com os documentos correspondentes apontados, o que você precisa pedir para ele, as cláusulas críticas para esse perfil patrimonial. Ou então, à meia-noite, você está finalizando uma operação. Surge uma dúvida técnica sobre a integralização de um bem imóvel com ônus real, exemplo. Não tem um colega para ligar. O agente responde, agora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem hora de pico, sem fila de atendimento, sem custo adicional por consulta. Você passou a ter um especialista em arquitetura patrimonial trabalhando para o seu escritório em tempo integral. Só que esse especialista não tira férias, não cobra hora extra e não erra por cansaço. Agora eu vou te mostrar o que está dentro da plataforma, as 5 etapas do método ARC patrimonial. A primeira etapa, então, é o diagnóstico patrimonial. Aqui dentro da plataforma, todos os documentos que te auxiliam nesse diagnóstico patrimonial, ele vai ficar dentro dessas 2 abas aqui. Documentos auxiliares para atendimento e noções gerais de holding, que é como montar a arquitetura para o seu cliente. Então, primeiro você entende a operação, depois você aprende a fazer as perguntas certas que, de fato, moldam toda a proposta. Aprenda a fazer a abordagem que transforma a reunião de quanto custa para quanto vale. Numa segunda etapa, então, nós vamos para a arquitetura societária, que você vai encontrar ela dentro dos módulos de governança e proteção, patrimonial funcional e operacional de risco, e ainda investimentos e participações. A arquitetura societária, você entende o tipo de holding certa para cada perfil de patrimônio, entende qual a função de cada uma e aprende a fazer a modelagem tipo pura, simples, mista, de participações, familiar, enfim. A terceira é a base documental completa. Nela você vai encontrar aqui dentro de biblioteca Premium. Você tem 2 módulos, 2 aulas dentro, são 2 aulas com documentos, tá? Não são aulas gravadas, mas são 2 bibliotecas, contábil e societário. Aqui você vai ter os mais de 80 documentos editáveis, organizados por etapa, tipo de operação, contrato social, atas, acordos de sócio, instrumentos de integralização, enfim. Você abre, edita os campos do cliente e tem um documento técnico e defensável. A segunda, a quarta etapa seria o planejamento sucessório. Aqui você vai ter ele dentro dessa aba, planejamento sucessório, com todos os documentos necessários para fazer o correto planejamento. Tá? Temos doação com reserva de usufruto, cláusulas restritivas, acordo familiar, governança que protege o patrimônio e o relacionamento familiar. E a quinta e última etapa é a defesa tributária pós-reforma tributária. Também nós vamos ter aqui dentro da biblioteca Premium Societário. E ainda temos outros módulos aqui dentro que vão te ajudar nessa parte para fazer o correto controle societário, como, por exemplo, aqui nessa parte onde fala dos documentos auxiliares e também
uma parte de legislação, que a gente vai trazer a legislação completa pós-reforma tributária, que vai te auxiliar nesse momento. Aqui você vai ter substância econômica documentada, estrutura alinhada à emenda constitucional 132/2023, que é a reforma tributária, e argumentação técnica pronta para sustentar a operação perante o fisco. Ainda tem controle financeiro, planilhas auxiliares, bônus. Nós temos alguns bônus que vocês vão simplesmente adorar. E principalmente esses bônus vão ser aumentados. Nós temos outros bônus que nós vamos liberar para agora, imediatamente e ainda no futuro. Inclusive, o acesso à plataforma é vitalício. A gente vai fazer todas as atualizações. Isso é vitalício, então à medida que vai ocorrendo alterações legislativas ou até mesmo na forma de operar a holding em si, nós vamos atualizando com bônus ou até mesmo atualizando os próprios módulos e também os materiais que estão dentro da plataforma. Coloque então em perspectiva, 1 hora de consultoria especializada em estruturação de holdings custa entre R$ 800 e R$ 3.000. Você está acessando a metodologia completa, com mais de 80 documentos prontos e o melhor, um agente de inteligência artificial já treinado, exclusivamente para esse mercado. E isso custa menos que uma consultoria avulsa. Na primeira operação que você fechar com uma base documental organizada e que você cobre ali o mínimo que o mercado paga para quem chega com uma estrutura pronta, o investimento se paga em 40 vezes. E mais, tem 7 dias de garantia incondicional. Se em qualquer momento, dentro desse período, você avaliar que não é para você, eu devolvo o valor integralmente, sem questionamento, sem burocracia. O risco financeiro de experimentar é zero. E antes do botão tem 3 perguntas que chegam sempre. Já tenho modelos de contratos, preciso mesmo disso? Arquivo não é método. O que a maioria dos profissionais tem são minutas desconexas, sem lógica de arquitetura entre elas, e na maioria dos casos escritas antes da reforma tributária. Uma cláusula de objeto social redigida antes de 2023 pode ser hoje o ponto que o fisco usa para questionar a substância econômica da sua estrutura. Você não precisa de mais um modelo, você precisa de uma base documental construída para o mercado que existe hoje. 249 para uma plataforma digital não é muito pouco para ser bom? Eu entendo essa lógica, mas pensa assim, o valor não é baixo porque o produto é simples. O valor é acessível porque o objetivo é que você use já na primeira semana, feche uma operação e veja o retorno antes de qualquer dúvida sobre o investimento. Por exemplo, um contrato de R$15.000 representa 6.000% do retorno sobre R$249. A pergunta relevante não é se é bom, é quando você vai usar pela primeira vez. Outra pergunta, como sei se o agente de inteligência vai funcionar para o meu caso específico? Ele vai funcionar, porque ele não foi treinado com uma informação genérica da internet. Ele foi treinado com um método ARC patrimonial, com os mesmos fundamentos que embasam os documentos que estão lá na plataforma, com o mesmo alinhamento técnico da reforma tributária. E se a dúvida está dentro do universo de holding, planejamento patrimonial, sucessório ou defesa tributária, o agente de inteligência tem sim uma resposta técnica. Bom, a janela da reforma tributária está aberta agora. Os clientes estão perguntando sobre o holding antes mesmo de você oferecer. Profissionais com método estão fechando contratos que profissionais sem estrutura nem chegam a ser cotados. E agora, pela primeira vez, você vai ter um especialista em arquitetura patrimonial trabalhando para o seu escritório 24 horas por dia.